iniciar o nosso estudo esta noite. A hora já vai um pouco avançada, pelo que temos que remir o tempo. E para remirmos o tempo, isto há muita maneira de se... Sabem como é que se faz quando a coisa está em déficit? Há que cortar nas despesas. E para cortar nas despesas, a primeira coisa a cortar na despesa é cortar na minha intervenção. Que eu hoje não vou intervir, e eu sei que o Daniel tem ali pensamentos para dar, para dar depois, e vamos aproveitar. E também para cortar no déficit, eu vou ler uma parte do capítulo, não vamos ler o capítulo todo, vamos ler apenas uma parte, e vou passar a ler, está bem? Diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores, ou melhor, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Vamos, pois, passar ao estudo. Posso? Sim. Vou tentar ser breve. Tens é que falar alto, sim, sai sim. um surdo ao fundo. Sobre as nossas petições, sobre o orar, nós vimos na semana passada quem é que devemos orar. Só vale a pena orar a Ele, ao nosso Deus, o Deus de toda a consolação. Deus está sempre pronto para nos ouvir. Eu queria só fazer aqui um pequeno paralelismo para começar entre duas passagens que penso que serão sebejamente conhecidas. Aquela passagem Tiago 5,13 que diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Perante uma aflição é natural que oremos. E quando estamos contentes, é natural que cantemos louvores. Esta passagem faz-me lembrar a experiência de dois homens de quem falámos na semana passada, Paulo e Silas. Quando eles estavam presos, o que é que eles estavam a fazer? O que é que eles começaram a fazer? Orar E a cantar. e a cantar. Então, o que é que eu aprendo daqui? Perante aquela situação em que eles estavam, uma situação de grande injustiça, porque eles tinham acabado de fazer uma boa obra, Lídia tinha-se acabado de converter, aquela jovem tinham expulsado um demónio dela, tinham feito uma boa obra e foram presos, poderiam estar ali revoltados contra as autoridades, contra Deus, porque permitiu aquilo tudo. Mas eles estavam aflitos, numa situação de aflição, mas estavam contentes. O apóstolo Paulo realmente tinha uma maneira de estar muito estranha pelos padrões que nós estamos habituados. Estava aflito, mas estava contente, porque no meio da dificuldade, no meio da tribulação, ele sabia que, como nós costumamos cantar, pois sei que no meio da tribulação, com Deus sempre em paz posso estar. E é extraordinário. E só conhecendo a Deus, só conhecendo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, é que nós podemos, no meio da tribulação, ainda assim estar contentes. Eles estavam contentes, e atenção, eles tinham levado também, para além de estarem presos, tinham sido açoitados, tinham sido humilhados, mas estavam contentes, porque tinham percebido, eles percebiam que o que eles estavam ali a alcançar era muito mais importante. A salvação daquelas almas, em Filipos, era muito mais importante do que aquela leve e momentânea tribulação que estavam aqui a passar. Então, isto só para nós termos noção do que é mais importante. Paulo e Silas tinham noção do que era mais importante, que era, como devemos sempre lembrar, que o mais importante na vontade de Deus para as nossas vidas é que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Se isso passa por nós termos uma vida
mais atribulada, se calhar, iria dizer tanto pior, mas se calhar, como nós estivemos a falar há pouco, se calhar tanto melhor. Os propósitos de Deus não passam necessariamente por nós estarmos confortáveis na vida. Porque muitas vezes o conforto na vida leva-nos a ficarmos desleixados e leva-nos se calhar, enverdar por caminhos menos proveitosos do ponto de vista espiritual. Isto é importante que nós percebamos, porque se nós pensarmos que a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, a nossa vida vai boa quando temos saúde, quando temos dinheiro, quando temos bem-estar afetivo, não é isso o mais importante das nossas vidas. Se nós pensarmos que a nossa vida se resume a isso, estamos muito mal. Mas nós temos essas dificuldades, por vezes. O que é que vamos fazer? Olha, estou mal, falemos com Deus sobre elas. Falemos com Deus sobre elas, levemos as nossas petições perante Deus. Deus, estou a passar por esta dificuldade. Tu és Deus tudo sábio. Por isso não vale a pena estar a pedir-te, Deus faz isto porque eu quero. Não façamos isso a Deus. Porque, como há aquele ditado que diz, cuidado com aquilo que desejas, pode realizar-se. Temos de ter muito cuidado com isso. Há um exemplo extraordinário na palavra de Deus de alguém a quem Deus disse: tu vais morrer. O rei Ezequias. Tu vais morrer. Põe em ordem a tua casa porque tu vais morrer. E ele disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu tenho sido um rei, tenho sido fiel a ti, poupa-me a vida. Por outras palavras, e o Senhor poupou-lhe a vida. Atendeu esta oração dele. Uma oração em que ele, perante uma situação em que sabia que ia morrer, Deus disse: vais morrer. Ele disse: poupa-me a vida, deixa-me viver mais algum tempo. Hoje Deus não age dessa forma. No outro tempo, no tempo dos reis, no tempo do Velho Testamento, sabem que o Deus ter atendido esta oração do seu servo, do rei Ezequias, foi pior, muito pior para ele e principalmente para a nação, para o reino de Judá. O rei Ezequias viveu mais 15 anos. Nesses 15 anos vieram, na altura, desconhecidos, um reino pequeno ou pouco significativo, o reino da Babilónia. Vieram emissários da Babilónia visitar Ezequias quando souberam que ele estava melhor, que ele tinha recuperado da doença de que estaria para morrer, e vieram visitá-lo. Ezequias mostrou-lhe tudo o que havia, talvez também um pouco levado pelo seu orgulho, mostrou tudo o que ele tinha ali. E o que aconteceu? Aqueles emissários ficaram a conhecer como é que era Jerusalém e anos mais tarde vieram e tomaram. Tomaram Jerusalém e levaram todo o povo cativo para a Babilónia. E na altura o Senhor disse, quando Ezequias recebeu aqueles emissários, disse: um dia eles vão levar tudo que está aqui, vai para a Babilónia. Ou seja, pediu mais 15 anos, deu nisto. E além disso, nesses 15 anos nasceu quem? Alguém sabe? O seu filho Manassés, que foi o pior de todos os reis que Judá conheceu. Diz a palavra de Deus que o rei Manassés fez errar tanto a nação de Judá que fizeram pior do que os cananeus que viviam na terra antes da nação de Israel ter vindo para ali. Por isso, cuidado com sermos nós a prescrever a receita para a resolução dos nossos problemas. Se nós entrarmos num consultório médico e dissermos: olha, dói-me isto e aquilo, receita-me isto que é para ficar melhor, arriscam-se a que o médico nos mande sair pela porta fora. Não somos nós. Temos de dizer como é que os nossos problemas vão ser resolvidos. E não é a Deus, não devemos agir dessa maneira. Dizer: Deus, eu tenho este problema, resolve-me desta maneira. Não, falemos com Deus. Entreguemos as coisas. Certo? Tu sabes que eu quero isto. Que eu quero ser aliviado desta dor. E nós temos um exemplo extraordinário que é o exemplo do apóstolo Paulo. Sabem quantas vezes é que o apóstolo Paulo orou pela sua saúde física? Tanto quanto eu sei. Orou 3. Não uma, não duas, mas 3. E chegou.
Orou pelo seu espinho na carne, que eu creio que fosse um problema de saúde. Orou pelo espinho na carne e o Senhor orou 3 vezes. O Senhor disse: a minha graça te basta. Eu não creio que nós devamos, esse é o entendimento que eu tenho, porque não vejo nenhuma passagem nas Escrituras onde leiamos Paulo a dizer a orar pelos crentes por saúde física. Mas também não vou dizer com isso que estás doente, ora, está bem. Não, nem sequer vou orar por ti. Não, oremos por ele. Como é que Paulo dizia aos Filipenses? O que é que ele pedia sobre os Filipenses? Aqui logo no capítulo 1. Peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheio de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ele pedia que eles fossem crentes maduros, crentes sinceros. Isso é que era o mais importante. Porquê? Porque a maturidade cristã vai permitir-nos, mesmo perante uma situação adversa, ultrapassá-la. Se nós formos crentes verdadeiramente maduros, espirituais, vem a adversidade, não vou dizer que nós não vamos abanar um bocado, mas se a nossa raiz for forte, o vento, se calhar, até ajuda as raízes se fortalecerem e afundarem mais. Agora, se a nossa fé for fraca e nós pensarmos, olharmos para Deus de uma forma, na minha opinião, supersticiosa, em que eu vou pedir a Deus e Ele vai fazer o que eu peço. Se eu não fizer o que eu peço, então este Deus não serve. E este Deus, que muitos evangélicos, e muito cuidado com os evangélicos, acho que compreenderão o que eu estou a dizer, porque alguns intitulam-nos de evangélicos, mas não é o termo mais correto, porque o mundo evangélico está muito cheio de superstição e muito pouco cristianismo. E há muitos evangélicos que creem nisto. Que vamos orar e o Senhor vai mudar. O Senhor vai mudar o rumo das coisas só porque nós vamos orar. Eu creio que a oração não muda os acontecimentos. Muda isso sim o nosso coração. Muda mais o nosso coração do que os acontecimentos. Porque quando nós oramos a Deus sobre os assuntos, nós vamos nos apegar mais a Deus. Vamos estar mais próximos de Deus. E vamos estar mais capazes de, seja qualquer que seja o desfecho, vamos estar mais capazes de aceitar qualquer que seja os acontecimentos. E quando oramos pelos nossos irmãos? Quando sabemos que o nosso irmão está com uma dificuldade, vamos orar por ele, mas vamos orar por ele para que, primeiramente, o Senhor conforte e o fortaleça espiritualmente, mas está para saber aceitar, saber compreender qualquer que seja o desfecho desta situação. E outra coisa importante na oração pelo nosso irmão é que fortalece a nossa relação com Deus e fortalece também a relação com o nosso irmão. Porque muito mais facilmente eu vou chegar à beira do meu irmão e lidar com ele se eu estiver a orar por ele. Do que se chego aqui à beira do irmão, sei que está com uma dificuldade e depois eu nem sequer me lembrei dele durante toda a semana. Quando nós não estamos a orar pelos nossos irmãos, é porque se calhar não nos dizem muito. Não nos envolvemos verdadeiramente com eles. Como dizia no domingo, se nós realmente valorizamos Deus e valorizamos os nossos filhos, vamos orar a Deus pelos nossos filhos. Agora, se não nos disserem muito, nem sequer vamos orar. E outra coisa, e com isto vou terminar. Outra coisa importante sobre orarmos pelos nossos irmãos é que se nós orarmos pelos nossos irmãos, eu não estou a ver nós depois a falarmos mal dos nossos irmãos. Se nós oramos por alguém, muito dificilmente vamos andar a falar mal dele. Porque quase sempre, quando falamos mal de um irmão nosso, é porque não andamos a orar por ele. E se orarmos por ele, quase certeza
não vamos andar a falar mal dele, porque vamos estar preocupados não em denegrir a sua imagem, não em dizer ele fez-me isto e fez-me aquilo, mas em pedir a Deus que ajude o nosso irmão e não em satisfazer nossa carne ao falar de mal dele. Eram estes pensamentos que queria deixar com os irmãos para desmistificar um pouco a oração, desmistificar um pouco aquilo que devemos esperar do nosso Deus. Relativamente a este contexto, já o que tinhas para dizer já é? Sim, sim. Portanto, nós estamos sensivelmente no versículo 6 e 7, não é? Sim, sim. Também já foi falar alguma coisa do 8, mas andamos aí assim nessa zona. Posso só... Sim, claro. Ainda só relativamente à oração, para vermos para mim, eu tenho para mim, quer dizer, não tenho obviamente para si, mas eu tento sempre buscar no Senhor o exemplo máximo que é para nós da oração. E quando lemos o Senhor relativamente no Getsemane, portanto podemos ler em Marcos 14, 32, e foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Portanto, aqui perante o pavor e a angústia na carne, o que é que o Senhor fez? E deu-nos exemplo, não é? E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E, portanto, vimos que o Senhor disse ao Pai: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Portanto, o Senhor, neste caso, deu-nos o exemplo máximo e, portanto, disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Outra coisa que eu peço para o irmão, se quiser elaborar, vemos aqui que Paulo orou 3 vezes. E lemos também em Mateus 26, não 27, que o Senhor, portanto, ainda na sua agonia, orou 3 vezes ao Pai. Não sei se há algum paralelo ou não. Interessante. Talvez no 26, Mateus. É no 26 a partir do 36. Já me perdi aqui. Mas eu li aqui que foi 3 vezes. Sim, 44, 38. Foi orar pela terceira vez, exatamente. 26, 44. Foi orar pela terceira vez. Exatamente. Não sei se há algum paralelo, algum ensinamento aqui, mas se algum irmão tiver elaborar, achei curioso. É interessante. Daniel. É um bom assunto para se lavrar sobre ele, meditar sobre ele. Mas é interessante e curioso. O número 3 Daniel também orava 3 vezes ao dia. Voltava para Jerusalém. Mas, portanto, ainda outra passagem paralela, nós vemos quanto mais em agonia, mais o Senhor orava fervorosamente, ao ponto de o sangue, aliás, o suor, se ter transformado em gotas de sangue. É verdade. Tens alguma coisa mais? Pode ser. Sim, força. Aproveita. Boa noite, irmãos. Ainda sobre o versículo 6, acho que um grande homem de Deus foi um exemplo em oração, e o Daniel agora mesmo citou. Foi Daniel, precisamente, e eu queria abrir convosco, muito rapidamente, em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 2, e perante um cenário em que Daniel encontrava-se, ele e os amigos dele, e os 3 amigos, em que o rei, na altura, Nabucodonosor, teve um sonho e ninguém o interpretava, e o rei chateou-se e disse: olha, pá, ninguém me interpreta o sonho e eu vou matar todos os sábios aqui, e onde incluía Daniel e os amigos. E nós vemos que muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, nós não acreditamos naquilo que nós pedimos ao Senhor. É impressionante como é que o Senhor quer que nós levemos as nossas preocupações, tudo aquilo que nos aborrece, tudo aquilo que nos vai cá dentro, que nos preocupa, e o Senhor quer que nós falemos com Ele. O Senhor não nos interdita nada daquilo que nós tenhamos no nosso coração que nos magoa, ou que existe alguma coisa que nós não estamos bem. O Senhor quer saber disso. Mas nós às vezes não acreditamos naquilo que propriamente falamos ao Senhor. E isso faz com que quê? Faz com que tenhamos medo de sair da nossa área de conforto. Porque temos medo de dar um passo.
Nós, Senhor, o Senhor cuida e o Senhor vai cuidar desta situação. Mas depois, quando nós temos que dar um passo à frente, seja naquilo que for, mas principalmente para o serviço ao Senhor, nós não queremos dar. E ficamos na nossa área de conforto. Porquê? Porque nós não acreditamos que de facto o Senhor ouve e o Senhor opera. E nós vemos aqui este grande homem de Deus, este filho de Deus que era Daniel, e ele disse assim, perante aquele cenário, e isto a propósito de nós levarmos as nossas petições ao Senhor, ele foi ter com os amigos, e logo a seguir eles oraram, os quatro. Eles oraram. E ele diz assim, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. O tempo que Daniel pediu não foi para que ele pudesse encontrar nos livros, não, foi para que ele tivesse tempo para orar e para que o Senhor pudesse se revelar através daquilo da agonia que Daniel estava ali naquele momento, entre aspas, agonia entre aspas, e ele disse assim, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilónia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. E eu, só um parênteses aqui, e eu acho que isto é que é de facto maravilhoso, é vermos Daniel perante aquela situação, o que é que Daniel diz. E Daniel diz assim, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Ou seja, ele perante aquela situação, ele louva ao Senhor, e ele reconhece que não existe nada nele, somente em Deus. E que seja esse o nosso sentimento, que não tenhamos medo de dar o primeiro passo, quando aquilo que nós vamos fazer é nobre aos olhos do Senhor, e quando é para a sua glória e para a sua honra, porque o Senhor cuida, assim como cuidou de Daniel. E mais uma vez ele diz, Daniel perante aquela situação, ele diz aqui, o Senhor remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos desentendidos. Quem era aquele rei perante o Deus Criador de todas as coisas? Assim como David disse, quem era aquele gigante que era Golias perante o Deus dos exércitos? Ou seja, nós temos esse Deus, é o nosso Deus hoje. Às vezes nós parecemos uns atadinhos, com medo de fazer seja aquilo que for. Porquê? Porque não acreditamos naquilo que pedimos ao Senhor. Que não seja assim, irmãos. Possamos olhar para estes grandes homens e pensar assim, o Deus de Daniel é o meu Deus. O Deus de David é o meu Deus. O Deus que abriu o mar vermelho, que teve com Moisés e com o povo de Israel, é o meu Deus. É o nosso Deus. Por isso, toda a honra e toda a glória a Ele. Vamos chegar por aqui hoje, pelo estudo, graças a Deus, por os pensamentos que nós ouvimos. Para a semana nós vamos continuar.